Ministério Público pode pedir para incidir causa de diminuição de pena em favor do réu. Ministério Público pode pedir para incidir um atenuante em favor do réu ou para afastar uma agravante. Isso não vai, em hipótese alguma, mitigar essa indisponibilidade na pretensão acusatória. Aparar os excessos acusatórios não relativiza esta indisponibilidade. É só uma opinião que, inclusive, anotem, o juiz não está vinculado. Porque por absurdo, o 385 permite que o Ministério Público peça a absolvição do réu, e se o juiz não concordar, ele pode fazer o quê? Condenar. Então veja que o titular da ação penal pública, o dominus litis para alguns, pode chegar e dizer, não, o réu tem que ser absolvido porque não há elementos para ensejar uma condenação. Há dúvida, e a dúvida deve se inclinar em nome do réu, em dúvida pro réu. E o juiz pode dizer, não, tem provas para condenar. E impor uma condenação. Então vejam que o 385 não vai violar a indisponibilidade também por isso, porque o juiz não está atrelado a essa opinião ministerial. O Ministério Público pede absolvição, o juiz pode concordar ou não. É o que ocorre, por exemplo, no tribunal do júri, né? O tribunal do júri, não vou dizer que não é incomum, mas às vezes acontece do Ministério Público pedir a absolvição do réu, né? Às vezes você se prepara para um júri achando que vai ter briga, que vai ter tapa e tudo mais. Chega lá, o Ministério Público pede a absolvição. E o júri, muito menos, por conta de sua soberania, não está obrigado a concordar com aquela opinião ministerial. Claro que, na prática, geralmente concorda, viu? Mas eu já vi discordar. Então tem advogado, por exemplo, que quando o Ministério Público pede absolvição, uma vez eu ouvi, o Ministério Público pediu absolvição, o cara foi e falou uns 10 minutos só. Aí o júri foi lá e condenou. Quer dizer, não é porque o Ministério Público pediu absolvição que você vai achar que o cara já está absolvido, tem que fazer seu papel, né? Eu mesmo continuo falando meus 40 minutos, meus 50 minutos, eu finjo que nada aconteceu. Claro que você vai reforçar o fato, olha, o próprio titular da ação penal entendeu que é caso de absolvição. Então, Vossas Excelências devem concordar. Mas deixar de fazer a sua defesa técnica em nome desse pedido, não, porque o juiz, a autoridade judicante, o juízo competente, não está vinculado a essa pretensão ministerial agora em prol de uma absolvição do réu. Então, 385 CPP não vai relativizar a indisponibilidade da ação penal pública, ok? A transação penal, olha ela de novo aqui. A transação penal, quando proposta e aceita após o oferecimento da denúncia, a transação penal, quando proposta e aceita após o ofertamento da denúncia, após o oferecimento da denúncia, vai mitigar agora também a indisponibilidade. Viu? E aí anotem a possibilidade que está no artigo 79 da Lei 9.099 de 95. Viu? É uma possibilidade expressa no artigo 79 da Lei 9.099 de 95. Porque, por exemplo, se na audiência preliminar não foi feita a proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, não foi feita a proposta de transação penal, nada impede que na abertura, por exemplo, da audiência de instrução, o Ministério Público possa fazer o quê? Propor a transação penal. E essa proposta vai ocorrer após o oferecimento da denúncia. Então, o fato de, na audiência preliminar, não existir uma proposta de transação, não vai efetivamente afastar a possibilidade desse benefício ser concedido posteriormente ao oferecimento da inicial acusatória. E se isso ocorrer, nos modos do artigo 79 dessa lei, 9.099 de 95, se isso ocorrer, a mitigação agora reflete no preceito da indisponibilidade da ação penal pública. Eu vou mais além para falar que o enunciado 114 do FONAGE, que é o Fórum Nacional de Juizados Especiais, o enunciado 114 do FONAGE, que inclusive esse fórum ocorreu na Bahia,
O enunciado 114 do FONAGE permite a proposta de transação penal até o encerramento da instrução criminal. Então, esse enunciado aqui, 114 do FONAGE, vai mais além. Permite a proposta de transação penal até o encerramento da instrução criminal. O enunciado 114 do FONAGE vai mais além a permitir que a proposta de transação penal ocorra até o encerramento da audiência de instrução, interrogatório e julgamento em sede do rito sumaríssimo do GCRIM. O enunciado do FONAGE permite que a transação penal, a proposta de transação, seja feita até o encerramento da instrução criminal. O que quer dizer isso? Até o encerramento da audiência de instrução, interrogatório e julgamento. Até o encerramento da AIJ, audiência de instrução, interrogatório e julgamento. Até o encerramento da instrução criminal pode existir a proposta de transação penal que, sem sombra de dúvidas, nessa forma, nesse momento processual, vai relativizar a indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Ok? Agora, um instituto também que vai relativizar a indisponibilidade é a suspensão condicional do processo. Artigo 89 da Lei 9.099 de 95. O sursis processual, a suspensão condicional do processo, também relativiza a característica da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. O sursis também vai relativizar essa característica, esse princípio, para alguns, da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. A proposta de suspensão condicional do processo, feita por quem? Pelo Ministério Público, feita pelo Ministério Público nos crimes de médio potencial ofensivo. Então, a proposta de suspensão condicional do processo, que é uma proposta feita pelo Ministério Público nos crimes de médio potencial ofensivo, também relativiza a indisponibilidade da ação penal pública. E o que é um crime de médio potencial ofensivo? É aquele crime que tem pena mínima não superior a 1 ano. Delito que tem pena mínima não superior a 1 ano. Nesses casos, pode existir uma proposta de suspensão condicional. Cuidado. Suspensão condicional do processo. Por um prazo de 2 a 4 anos. Então, nessas hipóteses de crimes de médio potencial ofensivo, o MP pode propor a paralisação condicional do processo por um prazo de 2 a 4 anos. Se todas as condições, porque é condicional, se todas as condições forem cumpridas pelo réu nesse lapso, a punibilidade dele será extinta. Então, a proposta de suspensão condicional do processo, se exitosa, se tiver êxito, vai propiciar a extinção da punibilidade. Então, a proposta de suspensão condicional do processo, se tiver êxito, vai acarretar na extinção da punibilidade em relação aos crimes que tenham pena mínima não superior a 1 ano, em relação aos crimes de médio potencial ofensivo. O sursis processual vai desaguar na extinção da punibilidade. Agora, por que a suspensão condicional do processo relativiza a indisponibilidade da ação penal pública? Porque essa proposta é feita após o oferecimento da denúncia. E o juiz homologa essa proposta após o recebimento da inicial. Então não há dúvidas que vai existir essa mitigação. Então, a proposta de sursis ocorre após o ofertamento da denúncia. E o juiz homologa após o recebimento da inicial acusatória. Por isso que o sursis processual, para a doutrina esmagadora, relativiza, mitiga
a indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Vai relativizar a indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Agora, e se o Ministério Público não propor, então, a suspensão condicional do processo? Olha, todos os requisitos da lei estão presentes. Mas, por exemplo, por absurdo, o Ministério Público diz, não, esse cara já foi beneficiado em outro feito, em outro caso, com a mesma proposta de sucíssio processual. Okay? O que não é um óbice no artigo 89. O Ministério Público vai e deixa de fazer a proposta de suspensão condicional do processo. O que é que deve ocorrer? O juiz vai ficar à mercê desse arbítrio ministerial? Para a doutrina majoritária e para a súmula 696 do STF, para a súmula 696 do Supremo Tribunal Federal, se o Ministério Público não propõe a suspensão condicional do processo, o juiz tem que invocar o artigo 28 do CPP. Encaminhar os autos para o Procurador-Geral de Justiça, no âmbito estadual, não é isso? Ou a Câmara de Revisão, colegiado de procuradores, no âmbito federal. Eu vou repetir. Câmara de Procuradores no âmbito federal. Vamos lá. Olha, o Ministério Público deixa de propor a suspensão condicional do processo. Por exemplo, ao largo dos requisitos que estão no artigo 89 da Lei 9.099. O juiz não pode ficar ao arbítrio ministerial. O juiz não vai efetivar uma relação processual que ele já percebe que é desnecessária. O que é que o juiz deve fazer? Ele deve invocar, segundo o Supremo, o artigo 28 do CPP e encaminhar os autos no âmbito estadual para o Procurador-Geral de Justiça, a quem caberá a última palavra sobre este benefício. Então, se o Ministério Público não propõe o sucíssio processual, fora das hipóteses de inadmissão legal, o juiz invoca o 28. E invocando o 28 no âmbito estadual, encaminha os autos para o Procurador-Geral de Justiça. No âmbito federal, o raciocínio é o mesmo, com uma diferença. Os autos serão encaminhados para a Câmara de Coordenação e Revisão, um colegiado de procuradores, a quem caberá a última palavra sobre o sucíssio. Então, âmbito estadual, os autos serão encaminhados para o Procurador-Geral de Justiça. Âmbito federal, Câmara de Coordenação e Revisão, colegiado de procuradores. Enfim, é o último órgão ministerial que vai decidir, mais uma vez, né? Mais uma vez, vai decidir, vai ter a última palavra sobre um benefício agora em relação à suspensão condicional do processo, ok? Pausa, vamos dar uma pausa aí para a pergunta, pessoal, por favor. Pausa para a pergunta. Tem alguém que tem pergunta aí? Alguém tem dúvida? Diga aí, mestre. Isso. Certo. Não. Na composição civil dos danos, eu falei isso na aula passada, na ação penal pública incondicionada, se existir composição, esse equivalente jurisdicional entre a vítima e o autor do fato, aí tudo bem. O Ministério Público pode dar sequência à persecução penal, depois até fazendo uma proposta de transação. Mas na ação penal pública, por exemplo, condicionada, isso não vai ser possível. E mais, na ação penal incondicionada, se houver transação penal, o processo não prossegue. Na verdade, a transação penal tem esse intuito: evitar que a persecução penal continue e o sujeito corra o risco de sofrer uma sanção privativa de liberdade ao final do feito. Por isso que, na verdade, mais do que um instituto despenalizador, é um instituto descarcerizador.
evita que o sujeito seja recolhido ao cárcere, propicia meios alternativos à prisão, a pena privativa de liberdade. O mesmo ocorre com a suspensão condicional do processo. Na paralisação condicional do processo, após esse prazo de 2 a 4 anos, o sujeito cumprir todas as condições, por exemplo, no tocante aos crimes ambientais, uma condição indispensável é a reparação do dano ambiental. Se isso ocorrer, a punibilidade vai ser extinta. E você não tem qualquer efeito condenatório, qualquer efeito inerente à sentença condenatória. Por exemplo, eu dizia que transação penal não é sentença condenatória. E o único efeito da transação penal é impedir que o sujeito seja beneficiado por uma nova proposta por um prazo de 5 anos. Esse é o único efeito da transação penal. Fora isso, não tem efeito penal. Não, é composição civil dos danos. Foi a composição civil. Imagina o seguinte, o sujeito é vítima de um crime de ação penal pública incondicionada. O sujeito foi vítima de um crime de ação penal pública incondicionada que é de menor potencial ofensivo. Vou imaginar, por exemplo, o constrangimento ilegal. E aí chega na audiência preliminar, ele concilia com o autor do fato. Recebe, por exemplo, a indenização do autor do fato, que é uma das finalidades da Lei 9.099, também é a composição civil, a reparação do dano. Isso não vai impedir, aí sim, que o procedimento continue. Mas é em relação à composição civil dos danos. Na transação penal e na suspensão condicional do processo, não. Aí o processo não pode prosseguir. No tocante ao quê? Não há isolada. Não há posição isolada. Transação penal, feito ao acordo, a composição entre o Ministério Público e autor do fato, cumprindo as condições, será extinta a punibilidade, entendeu? Não, o que incidia a Fran Jardim é o seguinte, que existe uma obrigatoriedade também na proposta de transação penal. Entendeu? Que aí ele equipara a própria ação penal. Não é que ele diz que tem que propor a transação penal, depois pode oferecer a denúncia, não. Ele fala que existe também uma obrigatoriedade em propor esse benefício, como existe uma obrigatoriedade em oferecer a denúncia. Mas não há doutrinador que advogue a possibilidade da persecução continuar se houver transação penal. O que há é o seguinte, isso inclusive é importante para a sua prova. O que há é o seguinte, o STF entende que se houver a transação penal e o sujeito não cumprir aquilo que foi acordado, o Ministério Público pode, posteriormente, oferecer a denúncia. Aí sim. É outra coisa. O cara praticou um crime de menor potencial ofensivo, o Ministério Público transaciona com o sujeito. Diz, olha, você vai pagar, amigo, 15 cestas básicas. Foi feito o acordo, sentença homologatória de transação penal. Ninguém recorreu. Transitou em julgado, o sujeito não pagou. Aí o STF entende, inclusive reconheceu a repercussão geral nesse caso, na matéria, entende que nada impede que o Ministério Público retome a persecução penal. Mas só nesses casos em que não é cumprido aquilo que foi estabelecido no acordo. Ok? Boa. Veja. Vamos continuar já com a pergunta de Jorge. É um direito subjetivo do acusado, então, a proposta de suspensão condicional do processo? Veja, segundo essa súmula 696 do Supremo, não. Mas, se você não tiver acesso à informação comigo ainda, eu vou ressaltar que existe informativo 514 do STJ. É a 5ª turma do STJ. A 5ª turma do STJ entendeu dessa forma que Jorge pontuou, que a suspensão condicional do processo é um direito subjetivo do réu. A 5ª turma do STJ tem uma decisão entendendo nesse sentido. Deixa eu comentar, não foi? A 5ª turma do STJ tem uma decisão nesse sentido, que a suspensão condicional do processo, a proposta de suscis, é um direito subjetivo do réu. Ou seja, sendo favoráveis às circunstâncias, para a 5ª turma do STJ, a suspensão condicional do processo é um direito subjetivo do réu. Ou seja, sendo favoráveis às circunstâncias e existindo provocação
e existindo provocação da defesa, o juiz pode conceder o benefício diante uma recusa ministerial. Então, se todas as circunstâncias são favoráveis, aquelas circunstâncias que estão lá, por exemplo, no artigo 77 do Código Penal, por empréstimo, se todas as condições pessoais são favoráveis, não há por que não propor a suspensão. O juiz vai ficar condicionado a isso. Olha, o juiz pensa assim, o juiz para e pensa, não vai propor o suicídio agora. Mas como todas as circunstâncias pessoais são favoráveis a esse sujeito, mesmo no futuro, se ele for condenado, eu vou aplicar um outro instituto despenalizador. Então eu vou ficar condicionado a uma atuação ministerial, ser obrigado a presidir todo um procedimento para só ao final do feito eu impor uma medida equiparada que pode desde já ser efetivada agora. Então o informativo 514 do STJ caminha nesse sentido. Permite que mediante provocação, não é de ofício, mas mediante provocação da defesa, o juiz conceda o sucício processual, não aplicando o artigo 28 do CPP, viu? Afastando a aplicação do artigo 28 do CPP. Agora, cuidado com sua prova. Se perguntar com base no STJ, aí você pode entregar, assinalar esse último posicionamento. Aí se perguntar com base no entendimento majoritário, no STF, ou silenciar, aí, meu amigo, o entendimento está sumulado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É a súmula 696. Ok? No tocante a essa proposta de suspensão condicional do feito. Beleza, então, em suma, a suspensão condicional do processo é outra hipótese de relativização. Na verdade, é a primeira que eu comentei, de relativização da indisponibilidade da ação penal pública. A outra que nós encontramos, por exemplo, é o artigo 13 da Lei 9.807 de 99. É uma lei que trata da proteção a vítimas, testemunhas e réus colaboradores. Outra hipótese de exceção à indisponibilidade, outra exceção à indisponibilidade, está no artigo 13 da Lei 9.807 de 99. Esse artigo também vai relativizar, em alguns casos, a indisponibilidade da ação penal pública. É um artigo que trata, mais uma vez, sobre a delação premiada. A delação premiada. Se o Ministério Público requerer a extinção da punibilidade do agente colaborador, nos termos dessa lei, desse artigo, se o MP requerer a extinção da punibilidade do agente colaborador durante o processo, relativizado está a indisponibilidade da ação penal pública. Então, nos termos desse artigo, se o MP requerer a extinção da punibilidade do agente colaborador durante o processo, mais uma vez relativizado está o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Mais um caso de delação premiada, agora prevista na Lei 9.807 de 99, que trata da proteção a vítimas, testemunhas, réus colaboradores, e prescreve também uma delação premiada mais benéfica, viu? É uma delação premiada, por exemplo, mais benéfica daquela que está no artigo que trata da extorsão mediante sequestro, no artigo 159 do Código Penal, porque essa delação premiada da Lei 9.807 de 99 permite a extinção da punibilidade, permite a extinção do direito de punir estatal, o perdão judicial, viu? Então isso pode ocorrer por uma provocação do MP. Se isso ocorrer por uma provocação do MP, relativizado está a indisponibilidade da ação penal pública, relativizado está o artigo 42 do Código de Processo Penal.